Oro porque não consigo evitar. Oro porque sou impotente. Oro porque a necessidade flui de mim o tempo todo, acordado e dormindo. Não muda Deus, muda a mim. C.S. Lewis. A oração é um dos maiores presentes que Deus nos deu. Muitas vezes, olhamos para a oração apenas como um meio de pedir coisas, de apresentar nossas necessidades, mas a oração é muito mais do que isso. A oração é um canal direto para nos conectarmos com Deus, uma ponte entre o céu e a terra. A oração não é um monólogo, mas um diálogo com o Criador do universo. Jesus nos ensinou em Mateus 6,6: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai, que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Essa passagem nos ensina que a oração verdadeira acontece quando nos desligamos do mundo e nos entregamos totalmente à presença de Deus. Mas aqui surge uma pergunta importante: por que tantas pessoas não sentem a presença de Deus ao orar? Muitas vezes oramos e sentimos que nada acontece. Parece que Deus está distante, que nossas palavras não passam do teto. Mas será que o problema está em Deus ou será que somos nós que estamos orando de maneira superficial? Tiago 5,16 nos ensina: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, por que algumas orações são eficazes e outras não? Aqui estão alguns erros comuns que enfraquecem nossa vida de oração. 1. Oração distraída. Quantas vezes dobramos os joelhos, mas nossa mente está cheia de preocupações? O celular toca, os pensamentos vagam, estamos ali, mas não estamos realmente presentes diante de Deus. Estai quietos e sabeis que eu sou Deus. Orar de verdade exige silêncio interior. É preciso parar e realmente focar em Deus. 2. Orar apenas com palavras sem entrega. A Bíblia nos alerta contra orações mecânicas repetidas sem coração. Jesus disse em Mateus 15,8: Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A oração eficaz não é medida pelo tamanho das palavras, mas pela intensidade de entrega. 3. Falta de fé e persistência. Muitas vezes paramos de orar porque não vemos resposta imediata, mas Jesus nos ensina sobre a importância da perseverança. Pedi e dar-se-á-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-á-vos-á. Ora, orar é um ato de fé. Mesmo que não vejamos a resposta imediatamente, Deus está ouvindo. Se queremos experimentar o poder da oração, precisamos aprender a orar no Espírito e em verdade. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Vamos aqui a 3 passos para transformar a sua oração. 1. Ore com o coração sincero. Não esconda nada de Deus, Ele já conhece o coração. Seja honesto, fale com Ele como um filho fala com o pai, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 2. Ore com reverência e foco. Afaste as distrações, desligue o celular, busque um lugar silencioso. Deus não quer apenas suas palavras, Ele quer sua atenção. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. 3. Ore com perseverança. Oração não é sobre sentir algo no momento, mas sobre confiar que Deus está ouvindo e agindo. Ore mesmo quando não sentir vontade. Ore mesmo quando parecer que nada está acontecendo. Tudo que pedir em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Deus não rejeita uma oração sincera, mas Ele responde no tempo certo, da maneira certa. Senhor Deus, eu me coloco diante de Ti com o coração aberto, sabendo que Tu és um Pai amoroso, que ouve e responde às orações dos Teus filhos. Senhor, muitas vezes nos distraímos, nos cansamos e não sabemos como orar. Mas hoje, quero Te buscar com todo o nosso ser. Ensina-nos a entrar na Tua presença com reverência e fé. Dá-nos um coração sensível à Tua voz, para que possamos orar no Espírito e em verdade. O Senhor está perto do que tem o coração quebrantado e salvos do espírito abatido. Pai, nos perdoa pelas vezes em que oramos de maneira superficial, pelas vezes em que nos distraímos ou deixamos o cansaço nos vencer. Que a partir de hoje possamos experimentar uma nova profundidade na nossa vida de oração. Que cada palavra seja dita acompanhada por uma fé viva e inabalável. Espírito Santo, venha sobre nós agora. Renova nossa mente, fortalece nosso coração e nos ensina a orar com poder e autoridade. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Hoje eu creio que o Senhor está ouvindo essa oração. Eu creio que o céu está se movendo. Eu creio que a Tua vontade será feita na nossa vida.
Obrigado, Senhor, porque Tu és fiel e porque sempre nos ouves e oramos em nome de Jesus. Já teve a sensação de que sua oração não passa do teto? Muitas vezes oramos sem foco, sem intensidade, sem perceber. Caímos na rotina de falar palavras vazias, sem real conexão com Deus. Mas o problema não está em Deus. Ele sempre ouve, Ele sempre está presente. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. A questão é, como podemos nos aproximar de Deus de forma verdadeira? Como podemos evitar distrações e mergulhar em uma oração que realmente transforma nossa vida? Antes de começar a orar, há algo essencial que devemos fazer. Se negligenciarmos isso, a nossa oração será superficial, sem vida e sem profundidade. Muitas vezes, quando nos ajoelhamos para orar, trazemos conosco toda a bagagem do dia. Pensamentos acelerados, preocupações com o futuro, distrações com o celular, notificações, redes sociais. E o que acontece? Tentamos falar com Deus, mas nossa mente está em outro lugar. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Essa é uma das maiores armadilhas espirituais. Tentar orar sem antes preparar o coração. Você não pode entrar na presença de Deus da mesma forma que entra em qualquer ambiente. Assim como Moisés tirou a sandália, se aproximar da sarça ardente, precisamos preparar a nossa alma para entrar na presença do Senhor. E qual é a primeira coisa que precisamos fazer antes de orar? Se queremos uma oração profunda, o primeiro passo é silenciar nossa alma. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Mas o que significa silenciar a alma? Significa desacelerar, esvaziar a mente do barulho do mundo e se concentrar totalmente em Deus. C.S. Lewis entendia muito bem. Ele acreditava que a oração não é simplesmente falar com Deus, mas também ouvi-lo. Para ouvir, precisamos fazer silêncio. Isso envolve parar um instante antes de começar a orar, respirar fundo, expulsar as distrações, focar em Deus e não em si mesmo. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. Se você entra na oração com a mente agitada, é como tentar ouvir voz suave no meio de uma tempestade. Por isso, antes de começar a falar com Deus, a primeira coisa que você precisa fazer é aquietar seu coração. A oração não é sobre você, é sobre Deus. Outro erro que cometemos ao orar é começar focando em nós mesmos, nossos problemas, nossos pedidos, nossas angústias. Mas Jesus nos ensinou que a oração começa com Deus, não conosco. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Se queremos ter uma oração poderosa, precisamos mudar nossa abordagem. Antes de pedir qualquer coisa, devemos primeiro reconhecer quem Deus é. Como fazer isso? Comece a oração louvando a Deus. Medite na grandeza dele. Expresse gratidão antes de apresentar seus pedidos. A oração não é um monólogo, é um encontro com o Criador. Se você já entra na oração desesperado, falando sem parar, sem antes adorar, sem antes silenciar o seu coração, então está deixando de experimentar o poder da oração verdadeira. Agora eu quero te fazer um desafio. Na sua próxima oração, antes de começar a falar, faça isso. Aquiete o coração. Respire fundo e entregue suas preocupações a Deus. Comece adorando. Antes de pedir, reconheça quem Deus é. Ore sem pressa. Permaneça na presença de Deus, ouvindo mais do que falando. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso pode transformar a sua vida de oração completamente. E para praticarmos isso, vamos orar. Senhor, hoje eu coloco diante de Ti com um coração humilde, sabendo que não sou nada sem a Tua presença. Quantas vezes me apressei sem orar e sem antes silenciar minha alma? Quantas vezes eu me distraí, perdi o foco e tratei a oração como uma rotina? Mas hoje eu quero mudar, quero aprender a orar de verdade. Entrai pelas portas dele com ações de graça e seus atos com louvor. Rendei-lhes graças e bendizei o seu nome. Senhor, eu te louvo porque Tu és santo. Eu te louvo porque és o meu refúgio, o meu abrigo seguro. Que o meu coração aprenda a reconhecer a Sua presença antes de começar a falar. Que eu possa me aproximar de Ti com reverência, com humildade, com adoração. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Espírito Santo, ensina-me a orar. Ensina-me a buscar primeiro a Tua face antes de pedir qualquer coisa. Ensina-me a quietar minha alma e a confiar que Tu estás agindo. Entrego minha vida de oração nas Tuas mãos e peço que o Senhor me ensine a orar no Espírito e em verdade. Obrigado, Senhor, porque Tu sempre me ouves. Em nome de Jesus. Amém. Se essa reflexão falou ao seu coração,
Escreva nos comentários: Senhor, ensina-me a orar. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa fortalecer sua vida de oração, principalmente nos grupos de WhatsApp da tua igreja. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber mais reflexões profundas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.